o sal da terra e a luz do mundo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Nós lemos aqui Mateus capítulo 5, dos versículos 13 até o 16. Esse trecho, ele se encontra lá na passagem do Sermão do Monte, em que Jesus ele traz ali uma série de reflexões, de parábolas, de conselhos, aquela multidão que estava sedenta, por ouvir o que Jesus, o Mestre, tinha a dizer. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para prestar atenção como ao seu redor, ao meu redor, existem pessoas com situações difíceis, pessoas com situações delicadas, enfrentando problemas muitas vezes difíceis e que realmente a gente não vê uma solução, a gente não tem como ajudar. Você já parou para pensar que até mesmo você pode ser essa pessoa que está enfrentando momentos difíceis? E a nossa reação frente a todas essas situações? Como tem sido? Como eu tenho me deparado quando eu encontro alguém com algum problema muito difícil ou quando eu mesma estou enfrentando um problema? Como eu tenho lidado com isso? Qual é a minha reação? O tema dessa semana é Seja Sal, Seja Luz. Falando um pouquinho do sal, nós sabemos que ele tem uma função muito importante. Além de conservar os alimentos, ele traz vida à comida, ele dá um sabor especial, Ele nos dá o prazer de saborear aquilo que estamos comendo. E a luz, na verdade, ela dissipa a escuridão. Quando nós estamos num breu total, numa escuridão e a gente tem a nossa mão, um simples fósforo, nós o acendemos e logo a gente tem ao nosso redor tudo claro. A gente consegue enxergar as coisas próximas de nós, porque um simples foco de luz, ele dissipa a escuridão. E com esse tema sobre ser sal e ser luz, eu quero trazer a nossa reflexão, que tipo de papel eu e você nós temos desempenhado no meio da sociedade em que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos, no contexto onde estamos inseridos. Talvez a gente já tenha falado um pouquinho sobre isso aqui, mas isso é tão importante, porque em alguns momentos, ao invés de exercer um papel de facilitador, nós estamos exercendo um papel de obstáculo. E em Romanos 8,19, a palavra de Deus diz que a criação, o mundo de uma forma geral, aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. O mundo ele tem fome e sede da justiça, da verdade, de saber por que veio, para que foi criado, por que existe, para onde vai, qual é a sua missão de vida, qual o seu propósito nesta terra. As pessoas anseiam por essas coisas. Essas são questões que não saem da cabeça de nós seres humanos. E eu espero trazer mais para frente também algo relacionado a esse assunto. Para que existimos? Mas voltando ao tema de hoje, que tipo de influência nós temos exercido aí no nosso meio, No nosso pequeno mundinho onde nós estamos inseridos. E para exemplificar bem isso que nós estamos falando, eu quero ler com você uma fábula que eu achei muito interessante e faz parte de um estudo que nós fazemos com os jovens na igreja. E diante desse tema tão importante, seja sal, seja luz, que tem a ver com as nossas atitudes frente às situações, frente ao mundo em que nós vivemos, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa ilustração e que você aprendesse com esses ensinamentos, mas que você também tentasse refletir e pensar que tipo de atitude, que tipo de animal eu tenho sido aqui dentro dessa fábula. Qual é a minha reação? Qual é a escolha que eu estou fazendo? Então, vamos ler juntos
E preste bem atenção, diz assim a história. Era uma vez uma família de urubus que vivia na fenda de uma rocha, numa montanha. Certo dia, a família de urubus ficou muito doente, pois tinha comido carne envenenada. Quando o gavião soube, fez muitas críticas. É problema deles, falou. Vivem comendo animais mortos o tempo todo, merecem o que estão passando. O gavião, indignado pelo estilo de vida dos urubus, ao invés de ajudá-los, iniciou uma campanha contra eles. Enquanto os urubus ficavam cada vez mais enfraquecidos, o gavião falava para ninguém se aproximar da casa deles. Ainda não sendo suficiente, ficava contando piadas sobre a enfermidade dos urubus. A águia reagiu à notícia de forma indiferente. Pegou seus filhotes, construiu um ninho muito acima dos outros pássaros, ignorando e olhando de bico empinado para os urubus. Ela ficou isolada dos outros pássaros e dos problemas, formando a sua própria comunidade, com regras próprias. O papagaio foi diferente, o oposto da águia. Sempre fascinado pelos voos dos urubus e do seu estilo de vida independente e liberal, mesmo sabendo do risco de viver como um urubu, não se importou com isso. Porque ele também não podia fazer tudo o que o urubu fazia. E assim ele fez. O papagaio se tornou como um urubu, voou como um urubu, comeu o que o urubu comia e, infelizmente, também pegou a doença do urubu. Certamente não ajudou em nada os urubus, fora o fato de que a miséria gosta de companhia. A pomba agiu de maneira completamente diferente das outras aves. Ela foi o único pássaro que realmente ajudou a família dos urubus sem condenar ou atacá-los, sem comer carne podre com eles. A pomba assumiu o compromisso de visitar os urubus, levou carne sadia para eles e, pouco a pouco, os urubus se sentiram melhor. Percebendo algo diferente na pomba, logo aprenderam a tomar cuidado com o que comiam. Aprenderam higiene e os hábitos de vida sadia das pombas. Depois de algumas semanas, estavam se comportando como elas, e os urubus e as pombas viveram felizes para sempre. É claro que isso é só uma ilustração, mas quantos ensinamentos nós podemos tirar daqui? Nós temos aí 4 animais, 4 atitudes diferentes. Não quero me demorar aqui, mas eu gostaria só de fazer uma relação com o tema em que nós estamos falando, de ser sal e ser luz. Nós temos aí o gavião, que foi o primeiro animal que atacou, e logo criticou a família dos urubus, mas também não fez nada para ajudar. Depois, nós temos a águia. A águia empinou seu bico, se isolou lá no topo da montanha com seus filhos, criou as suas regras e, na verdade, ela pouco se importava com o que estava acontecendo com os urubus. Nós temos aí depois o papagaio, que acabou por imitar a atitude dos urubus, o que também não ajudou a família de urubu e acabou prejudicando ele mesmo, porque muitas vezes imitar as atitudes ruins das pessoas não ajuda. Nós temos que agir como a pomba. A pomba, ela não atacou, não se isolou, não ficou indiferente, também não imitou, mas ela tomou uma atitude diferente. Ela amou os urubus, sem se contaminar e sem fazer aquilo que eles tinham feito. Ela, de fato, se preocupou e ela teve o compromisso de levar comida sadia, de fazê-los mudar o estilo de vida deles para que eles se recuperassem e pudessem voltar à sua vida normal. Mas a pomba fez algo muito melhor do que isso. Ela influenciou de uma forma tão positiva aquela família de urubus que eles passaram a se comportar como a pomba. E nós? Que tipo de atitude nós estamos tomando? Será que nós temos dado sabor à vida das pessoas? Será que nós temos sido luz para conduzir no caminho correto? Será que as pessoas têm olhado para nós como um exemplo de vida?
Será que as pessoas olham para cada um de nós e falam, puxa, eu queria ser como fulano, eu queria ser como ele, fazer o que ele faz, tomar as atitudes, ter a sabedoria que ele tem nas palavras? A criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Se você é um filho de Deus, se você é um escolhido do Senhor, você precisa ser um exemplo para esse mundo. Você precisa dar sabor à vida das pessoas. Você precisa iluminar o caminho das pessoas perdidas, com problemas, em situações difíceis. Fato é que nós estamos no mundo. Num mundo que muitas vezes já está contaminado por uma série de coisas ruins. Corrupção, drogas, violência, tantas coisas que deixam o nosso coração indignado. Mas seremos como eles? Faremos como eles? Pensaremos como eles? Ou agiremos diferente para influenciar cada um deles? Cada um daqueles que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe ricamente e que aplique essa palavra no nosso coração de forma profunda, para que ela fique enraizada. Assim brilhe a sua luz, a minha luz diante dos homens, para que Deus seja glorificado. Tenha uma ótima semana na presença de Deus. Grande beijo, até a próxima semana.